Ele disse que em vez de brigar com as pessoas que nos machucam, devemos ser amigos e perdoar elas. Essa era uma coisa nova para muita gente, porque elas só eram legais com quem era legal com elas. Jesus também ensinou sobre ser sincero, sobre não ficar preocupado demais com as coisas e sobre como Deus dá o que a gente precisa. Ele falou sobre a importância de não falar mal dos outros e sobre tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. Isso ele chamou de regra de ouro. Ele disse que amar a Deus e amar as outras pessoas são as coisas mais importantes que ele queria que a gente aprendesse. Ele queria que a gente entendesse que o amor é mais importante do que só obedecer regras. Quando Jesus terminou o seu sermão, as pessoas ficaram admiradas, porque elas nunca tinham ouvido ninguém falar assim antes. As palavras de Jesus eram cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha ainda é muito importante hoje, porque ele nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros. Ele nos mostra que ser humilde, cuidar e amar é o que nos faz realmente felizes e nos deixa mais perto de Deus. Era uma vez, na terra de Israel, tinha um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um menino comum. Ele tinha um trabalho especial de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele ficava de dia e de noite nos campos vendo se elas estavam bem. Não era uma tarefa fácil, ainda mais quando tinha perigo. Leões e ursos às vezes queriam pegar as ovelhas, mas Davi era valente só com seu bastão e sua tiradeira. Ele lutava contra eles protegendo seu rebanho. Quando ele estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar sua harpa. Ele tocava tão bonito que até os passarinhos paravam para ouvir. Um dia um homem sábio chamado Samuel foi na casa de Davi. Deus tinha falado para Samuel que Davi ia ser o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi. Isso quer dizer que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, em um vale não muito longe, um problema grande estava crescendo. Os israelitas e seus inimigos, os filisteus, estavam se preparando para a guerra. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso. Todo dia Golias desafiava os israelitas a mandar um guerreiro para lutar contra ele, mas todos estavam com muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam com o exército israelita. Quando viu Golias, ele não acreditou que todos tinham medo. Ele, Davi, disse que ia lutar contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, ele vai me proteger agora. O rei deu para Davi uma armadura, mas era muito pesada, então Davi decidiu usar só sua tiradeira e algumas pedras. Enquanto Golias vinha para atacar, Davi pegou uma pedra, colocou na tiradeira e girou com toda a força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi ganhou. A coragem de Davi mostrou que não importa o tamanho que você tem, você pode vencer desafios grandes com fé e coragem. E aquele menino Davi ia virar um dos maiores reis de Israel. Era uma vez, na terra de Israel, tinha um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um menino comum. Ele tinha um trabalho especial de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele ficava de dia e de noite nos campos vendo se elas estavam bem. Não era uma tarefa fácil, ainda mais quando tinha perigo. Leões e ursos às vezes queriam pegar as ovelhas, mas Davi era valente só com seu bastão e sua tiradeira. Ele lutava contra eles protegendo seu rebanho. Quando ele estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar sua harpa. Ele tocava tão bonito que até os passarinhos paravam para ouvir. Um dia um homem sábio chamado Samuel foi na casa de Davi. Deus tinha falado para Samuel que Davi ia ser o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi. Isso quer dizer que ele escolheu Davi para um papel muito importante.
Enquanto isso, em um vale não muito longe, um problema grande estava crescendo. Os israelitas e seus inimigos, os filisteus, estavam se preparando para a guerra. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem e mais forte que qualquer urso. Todo dia Golias desafiava os israelitas a mandar um guerreiro para lutar contra ele, mas todos estavam com muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos que estavam com o exército israelita. Quando viu Golias, ele não acreditou que todos tinham medo. Ele, Davi, disse que ia lutar contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu cuidava das minhas ovelhas, ele vai me proteger agora. O rei deu para Davi uma armadura, mas era muito pesada, então Davi decidiu usar só sua tiradeira e algumas pedras. Enquanto Golias vinha para atacar, Davi pegou uma pedra, colocou na tiradeira e girou com toda a força. A pedra voou pelo ar e acertou Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi ganhou. A coragem de Davi mostrou que não importa o tamanho que você tem, você pode vencer desafios grandes com fé e coragem. E aquele menino Davi ia virar um dos maiores reis de Israel. Era uma vez, em uma pequena cidade chamada Ramá, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era uma mulher de fé profunda, mas estava triste porque ela não podia ter filhos. Ana orava constantemente pedindo a Deus a bênção de ser mãe. Em uma de suas visitas ao templo, ela fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu as orações sinceras de Ana, e em sua misericórdia, abençoou-a com um filho. E assim, Samuel nasceu. Ana cumpriu sua promessa a Deus, e quando Samuel ainda era muito jovem, o levou ao templo para ser dedicado ao serviço divino. Ele cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli, aprendendo sobre a importância da adoração e do serviço a Deus. No entanto, a história também envolve a triste realidade dos pecados cometidos pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes no templo. Eles desonravam a Deus e desrespeitavam as ofertas sacrificiais. O comportamento deles trouxe a ira divina sobre a casa de Eli. Samuel era especial, pois desde criança ouvia a voz de Deus e ajudava no templo. Em uma noite, Deus chamou Samuel 3 vezes enquanto dormia, e Samuel, quando ouvia a voz, pensava que era Eli chamando-o e foi até o quarto onde estava Eli. Na segunda vez, a mesma coisa aconteceu e ele voltou até Eli, e Eli percebeu que era Deus falando com Samuel. Então, Eli disse a Samuel para responder a Deus e dizer: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E assim, Samuel fez e respondeu para Deus: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E Deus falou: "Eu farei com o povo de Israel algo terrível que todos os que ouvirem a respeito ficarão apavorados, e farei contra Eli tudo o que disse sobre a família dele do começo, pois ele estava muito triste com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, porque eles estão sendo desobedientes." Samuel não sabia como agir e falar para o profeta Eli, a quem ele servia. Porém Eli disse que poderia lhe contar tudo e não esconder nada dele. E Samuel falou para Eli que somente fez o que ele tinha mandado, e Deus falou para ele da seguinte forma: "Deus me disse que iria tirar os seus filhos e também o seu sacerdócio. Ele me disse que é porque você sabia dos pecados dos seus filhos e não fez nada para o bom Deus, e a sua família pagará o preço por desonrar a ele." E Eli ficou muito triste e assustado e falou: "Que Deus faça o que é bom aos seus olhos." E em um certo dia, esta primeira profecia de Deus para Samuel se cumpriu e a tristeza atingiu a casa de Eli e ao povo de Israel, onde aconteceu uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Israel, onde os filisteus venceram. E nesta guerra, Eli acabou perdendo os seus 2 filhos. Quando ele soube desta notícia, ele caiu no chão, ficou muito triste e morreu, e a glória do Senhor deixou Israel aquele dia.
E Samuel cresceu em força e cada vez mais sábio, fazendo tudo o que Deus ordenava e assumiu o papel de liderança como juiz e profeta de Israel. Com Samuel à frente, Israel começou a experimentar vitórias sobre seus inimigos. Samuel conduziu o povo em arrependimento e adoração a Deus. Sob sua liderança, as batalhas foram vencidas e a presença de Deus tornou-se evidente. Samuel era um líder justo e temente a Deus, restaurando a conexão entre Israel e o Senhor. Durante os anos de sua vida, Samuel foi profeta, juiz e um líder sábio na velhice. O povo de Israel pediu um rei e Samuel, o profeta, buscou a orientação de Deus. Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências. Deus indicou que enviaria um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser ungido como rei. Saul era corajoso e valente, e foi escolhido por Deus. Ele liderou Israel em vitórias contra os filisteus. Porém, em uma certa ocasião, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel, orientado por Deus, tirou o reinado de Saul. E depois, novamente orientado por Deus, ele foi atrás de um menino pastor, chamado Davi, e o ungiu como rei. Esta parte da Bíblia nos ensina que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, sobre ter uma liderança justa e a importância de seguir os caminhos de Deus. Pois Samuel não apenas ouviu a voz de Deus, mas também foi corajoso o suficiente para agir conforme sua vontade, moldando o destino de Israel. Era uma vez um homem muito bom chamado Jonas. Ele morava em uma cidade onde as pessoas gostavam muito dele, porque ele era muito sábio e ajudava todo mundo. Jonas também gostava muito de Deus e conversava com ele todos os dias. Um dia, Deus falou com Jonas e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você precisa ir para uma cidade chamada Nínive e dizer para as pessoas de lá que elas estão fazendo coisas muito ruins e que eu vou destruir a cidade se elas não pararem. Mas Jonas ficou com medo e não quis ir para Nínive. Ele achou que as pessoas de lá não iam ouvir ele e que iam ser más com ele. Então, ele resolveu fugir de Deus e pegou um navio para outro lugar. Mas Deus viu que Jonas estava fugindo e ficou triste. Ele mandou uma tempestade muito forte no mar, que balançou o navio todo. Os marinheiros que estavam no navio ficaram com muito medo e se perguntaram quem tinha causado aquela tempestade. Enquanto isso, Jonas estava dormindo no fundo do navio, sem saber do perigo. Os marinheiros jogaram uns palitinhos para ver quem tinha culpa da tempestade e o palitinho caiu em Jonas. Eles foram acordar ele e perguntaram: Quem é você? O que você fez para deixar Deus bravo assim? Jonas contou que ele estava fugindo de Deus, porque não queria ir para Nínive. Ele disse: Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Foi Deus quem mandou essa tempestade por causa de mim. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar, mas eles viram que a tempestade estava cada vez pior. Eles pediram desculpas para Jonas e para Deus e jogaram Jonas na água. Logo que Jonas caiu no mar, a tempestade parou. Os marinheiros ficaram impressionados e prometeram que iam adorar o Deus de Jonas. Jonas pensou que ia morrer afogado, mas Deus mandou uma baleia enorme para engolir Jonas. Dentro da barriga da baleia, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Lá era muito escuro e molhado, mas Jonas não desistiu. Ele orou para Deus e pediu perdão. Ele disse que ia obedecer a Deus e ir para Nínive. Deus ouviu a oração de Jonas e mandou a baleia cuspir ele na praia, perto de Nínive. Jonas ficou muito feliz e agradeceu a Deus. Ele sabia que tinha que cumprir sua missão.
Jonas entrou na cidade de Nínive e começou a falar para as pessoas que elas tinham que mudar de vida, porque Deus ia destruir a cidade em 40 dias. Ele contou para elas tudo o que tinha acontecido com ele no navio e na baleia. As pessoas de Nínive ouviram Jonas e ficaram com medo. Elas resolveram parar de fazer coisas ruins e pedir perdão para Deus. Quando os 40 dias passaram, Jonas foi para o deserto e ficou esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele achava que Deus ia destruir a cidade mesmo assim, porque as pessoas de Nínive tinham sido muito más. Mas Deus viu que as pessoas de Nínive tinham mudado de coração e tinham se arrependido. Ele ficou com pena delas e decidiu não destruir a cidade. Ele ficou feliz porque as pessoas tinham aprendido a lição. Mas Jonas ficou bravo com Deus. Ele não entendeu porque Deus tinha perdoado uma cidade que tinha sido tão ruim. Ele achava que Deus tinha sido injusto com ele. Deus quis ensinar Jonas sobre como amar as pessoas. Ele fez uma planta bonita crescer para dar sombra para Jonas do sol quente. Jonas gostou muito da planta, mas no dia seguinte, Deus mandou um bichinho comer a planta e ela morreu. Jonas ficou com muito calor e muito triste. Deus perguntou para Jonas se ele estava triste por causa da planta. Jonas disse que sim. Deus então disse: "Você ficou triste por causa de uma planta, mas eu fiquei triste por causa de todas as pessoas em Nínive, especialmente as crianças e os bichinhos. Eles erraram, mas merecem uma chance de melhorar. Eu amo todas as pessoas e quero que elas sejam boas e felizes." A história de Jonas nos ensina sobre ser obediente e perdoar. Mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, elas podem mudar e ser boas de novo. Deus ama todas as pessoas e quer que nós também amemos. Muito tempo atrás, no Egito, tinha um bebê chamado Moisés. Ele nasceu em uma época em que as coisas estavam ruins para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era rei no Egito, tinha medo de eles serem muitos, então ele fez uma regra muito má para todos os meninos dos israelitas serem tirados. Mas a mãe de Moisés não queria que isso acontecesse com seu bebê, então ela fez um plano valente. Colocou Moisés em uma cestinha e colocou ela entre as plantas perto do rio Nilo. A filha do faraó achou-a cestinha enquanto ela tomava banho no rio. Ela ficou com dó do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Então Moisés cresceu no castelo do faraó como um príncipe do Egito, mesmo sendo um israelita de verdade. Quando Moisés ficou mais velho, ele viu como o faraó estava maltratando os israelitas. Eles tinham que trabalhar muito e às vezes apanhavam. Isso deixou Moisés bravo e um dia ele matou um soldado egípcio que estava batendo em um escravo israelita. Depois disso ele teve que sair do Egito. Então ele fugiu para um lugar longe da terra e viveu lá por muitos anos. Então uma coisa incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de um arbusto que pegava fogo mas não queimava. Deus disse para Moisés voltar para o Egito e pedir para o faraó deixar os israelitas irem embora. Voltar para o Egito não foi fácil, o faraó não quis escutar Moisés, então Deus mandou 10 coisas ruins para convencer o faraó. Tinha sapo para todo lado, bicho e até escuridão de dia. Depois da última e mais triste coisa ruim, o faraó deixou o povo israelita ir embora. Moisés levou os israelitas para fora do Egito, mas a viagem não tinha acabado. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e foi atrás deles com seu exército, mas Moisés confiou em Deus. Ele levantou a mão e uma coisa incrível aconteceu. O mar se abriu em dois e os israelitas andaram na terra seca. Depois que eles estavam seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pode mais seguir eles. Moisés e os israelitas finalmente foram livres. Eles viajaram por muito tempo para chegar em uma montanha especial chamada Sinai. Lá Deus deu para Moisés os 10 mandamentos, que eram regras importantes sobre como viver e ser bons uns com os outros.
A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. Ele começou quando era um bebê em uma cestinha e cresceu para ser um grande líder que ajudou seu povo a achar a liberdade e mostrou para eles o jeito de viver com bondade e justiça. No primeiro livro da Bíblia, há uma história sobre dois irmãos, Caim e Abel. Filhos de Adão e Eva, os primeiros povos. Caim, o irmão mais velho, era um agricultor que cultivava, enquanto Abel, o mais novo, era um pastor que cuidava das ovelhas. Um dia, Caim e Abel decidiram dar presentes a Deus. Abel deu a melhor parte de suas ovelhas, e Deus ficou muito satisfeito com sua oferta. Mas Caim deu alguns dos seus frutos, não os melhores, e Deus não ficou tão satisfeito com a sua oferta. Caim ficou muito chateado e com ciúmes porque Deus preferiu o presente de Abel. Deus viu a ira de Caim e tentou aconselhá-lo. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas Caim não conseguiu superar o ciúme de Abel. Um dia, no campo, a raiva de Caim ficou fora de controle. Ele atacou Abel e o matou. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim mentiu. Deus sabia o que havia acontecido e disse a Caim que sua vida seria difícil a partir de então. Ele não seria mais capaz de cultivar e teria que vagar pela terra. Caim temia que outros pudessem matá-lo por seu feito. Em resposta, Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse lhe fizesse mal. Caim foi embora e foi morar em um lugar chamado Nod, longe de sua família. A história de Caim e Abel nos ensina sobre os perigos do ciúme e da raiva. É um lembrete para se esforçar pelo bem e ser feliz pelos outros, em vez de permitir que as emoções negativas assumam o controle. Também mostra que mesmo quando as pessoas cometem erros graves, ainda lhes é oferecida uma medida de cuidado e proteção. E essa é a prova de quanto Deus é misericordioso. Então, antes de desejarmos mal a alguém, temos que saber que haverá consequências divinas. Mas se já tivermos feito ou desejado mal, podemos contar com a misericórdia de Deus e procurar não errar mais. E agora irei contar para vocês a incrível história de Jesus. Na pacata cidade de Belém, nasceu uma criança chamada Jesus, filha de Maria, uma donzela simples, e de José, um humilde carpinteiro. Este não foi um nascimento comum. Os profetas previram a sua vinda, anunciando-o como Messias, o farol da esperança e da luz para a humanidade. Antes de continuarmos, vou pedir para vocês, que acreditam na palavra de Deus e que querem espalhar ela para mais pessoas, deixarem o like e se inscreverem no canal. Isso irá ajudar muito. Então vamos à história. À medida que os boatos sobre este nascimento milagroso se espalhavam, o rei Herodes, sentindo que o seu trono estava em risco, ordenou um massacre brutal de crianças inocentes. Guiados por sonhos divinos, Maria e José fugiram com o menino Jesus para o Egito. Quando menino, Jesus já demonstrava uma sabedoria incrível. Com apenas 12 anos, ele debateu as Escrituras com os estudiosos do templo, deixando-os maravilhados. No entanto, foi apenas aos 30 anos que iniciou o seu ministério público transformador. Ele escolheu 12 discípulos diversos, desde pescadores a cobradores de impostos, para acompanhá-lo numa missão que alteraria o curso da história. Os milagres que ele realizou foram surpreendentes. Curou enfermos, deu visão aos cegos, transformou água em vinho e até ressuscitou mortos, provando seu poder divino. Seus ensinamentos, enraizados no amor, no perdão e na fé, atraíram multidões. Ele falou em parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades profundas, tornando o divino compreensível. Mas a sua crescente influência foi vista como uma ameaça pelos líderes religiosos e pelo estabelecimento romano. Eles conspiraram contra ele, manipulando um de seus discípulos mais próximos, Judas, para atraí-lo por apenas 30 moedas de prata. Os acontecimentos que se seguiram foram rápidos. Jesus enfrentou falsas acusações, foi entregue a Pôncio Pilatos, e contra o julgamento do próprio Pilatos, foi condenado à morte por crucificação. Na cruz, depois de suportar horas de dor e ridículo, Jesus pronunciou as palavras comoventes: Pai, perdoa-lhes, demonstrando seu amor e misericórdia ilimitados. Seu corpo foi levado e colocado em um túmulo, selado por uma grande pedra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e a muitos outros durante 40 dias, restabelecendo os seus ensinamentos e enfatizando a importância da fé. Ele então ascendeu ao céu,
mas não sem deixar para trás a promessa do Espírito Santo, um guia divino para todos os crentes, que mais tarde se tornaria a base do cristianismo. Em uma grande festa de casamento, que estava acontecendo na cidade de Canaã, onde todos ali dançavam e se divertiam muito durante a noite toda, e estavam sem preocupações. Mas eles se depararam com um grande problema, ficaram sem vinho e a festa estava prestes a ficar sem graça. E logo começou a bater o desespero dos organizadores do casamento, que não sabiam o que fazer. Mas Jesus estava lá e acalmou a todos dizendo que iria resolver o problema. E todos ficaram sem entender como. Mas Jesus estava lá e fez algo que ninguém esperava. Então ele pediu para seus parentes que enchessem todos os jarros com água. E prontamente eles atenderam seu pedido. Pegou os jarros cheios de água e, com um simples gesto, transformou a água no vinho mais delicioso que os convidados já haviam provado. A festa se animou novamente e todos ficaram boquiabertos, perguntando-se como a água havia se transformado em vinho, pois tudo o que Jesus tinha pedido era apenas jarros com água, e mesmo assim fez vinhos deliciosos. Em outro dia, uma multidão de 5.000 pessoas famintas que ouviam as palavras de Jesus se reuniram em volta dele. Todos ali ficaram agraciados e encantados com tanta sabedoria e unção de suas parábolas e ensinamentos. Mas em medida que o tempo passava e a tarde se aproximava, todos ali perceberam que estavam realmente famintos. Mas ficaram desesperados quando perceberam que tudo o que realmente tinham era 5 pães e 2 peixes pequenos. E apenas isso não daria para alimentar aquela multidão toda. Então Jesus pegou aqueles cestos e deu graças, pedindo para o Pai que abençoasse aquela comida e que todos ali pudessem ter o que comer naquele fim de dia. Logo após isso os peixes e os pães começaram a se multiplicar, e todos ali puderam se alimentar, desde adultos a crianças. Foi um verdadeiro banquete proporcionado por Deus, ficando assim todos aliviados. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos navegavam em alto mar, depois de um dia de pescaria, veio uma forte tempestade de repentemente, as ondas do mar balançavam o barco com muita força, e o vento soprava com muita intensidade. Todos ali ficaram desesperados, temendo que aquele momento seria o fim de suas vidas. Mas todos ficaram perplexos, que mesmo com tudo isso Jesus dormia tranquilamente. Então, após ouvir o desespero de todos, Jesus finalmente se levantou de seu sono, deixando todos impressionados com sua calma. Ele então, usando sua fé infinita no grande Criador, ele pediu para que o mar se acalmasse. Após isso, a grande tempestade finalmente se foi, e o mar se acalmou. Após a demonstração de seu grande poder e graça, seus amigos ficaram boquiabertos e cochichando entre si, maravilhados com tal poder. E um deles até perguntou: quem é esse que até o céu e o mar lhe obedecem? Mas não era a primeira vez que isso havia acontecido. Em outro dia esses mesmos pescadores estavam no meio de outra tempestade. Enquanto lutava contra as ondas, um deles percebeu um homem andando pelas águas, e à primeira vista acharam que era um fantasma, mas logo viram que era Jesus, caminhando na tempestade como se fosse uma passarela. Seus discípulos ficaram assustados no começo, impressionados com tamanha façanha, mas logo Jesus os acalmaram e chamou Pedro, para que ele pudesse andar pelas águas também, falando para ele confiar nele, e que se ele tivesse fé, poderia fazer qualquer coisa, até mesmo conseguir andar pelas águas. Em Jerusalém havia um pobre homem que era cego, que dependia das esmolas das pessoas da entrada da cidade. As pessoas pensavam que ele nunca veria a beleza do mundo, as cores do mercado ou os rostos de sua família. Mas ele havia ouvido falar de um homem que fazia milagres, e que estava pela cidade. Jesus então pegou um pouco de terra que estava no chão, e juntou com sua saliva e passou nos olhos dele. Logo após de sua santa oração, ele pediu para esse pobre homem então, que ele fosse lavar os seus olhos em uma fonte abundante, deixando assim todos desacreditados. Após lavar seus olhos como Jesus havia pedido, esse pobre homem voltou a enxergar, podendo assim, enxergar esse maravilhoso mundo que Deus criou para seus filhos. Então ele fica maravilhado com tantas cores e beleza, nos mostrando quanto somos abençoados por Deus, pelo simples fato de podermos enxergar. Todos ficam impressionados por aquele pobre pedinte ter voltado a enxergar, e o quanto o poder de Jesus é grandioso. Muito obrigado pessoal por ter assistido até aqui. Eu peço que por favor deixem o like e se inscrevam no canal, para que a palavra de Deus se espalhe para mais pessoas. Muito obrigado.